A existência da incerteza dentro dos objetivos, dentro das metas, é inerente. E quanto mais conhecido for estes efeitos destas incertezas nesses objetivos, mais madura a empresa vai ser, melhor serão as estratégias de atingimento e performance, mais adaptável vai ser a empresa, mais colaborativa no sentido de se adaptar ao contexto, ao ambiente, àquele momento que a empresa está vivendo. Olá turma, Thiago Labliuc falando, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre técnicas e processos de uma das etapas do framework de gestão de riscos, em especial a etapa de identificação de riscos. Então, como eu falei, pessoal, e a gente vem falando, independente do tamanho da empresa, toda empresa tem e busca geração de valor, geração de impacto. E para qualquer que seja o objetivo e a busca desse desempenho, sempre vai existir um nível de incerteza. Tá legal? Eu vou dar dois exemplos aqui para vocês entenderem como, para todos os setores, isso é aplicável. Começo a falar do setor agrícola, ou seja, os grandes produtores, eles têm sempre e sempre terão a incerteza se vão conseguir produzir e atender à expectativa de produção daquela safra. Eles têm diversos fatores, desde fatores de produção operacionais propriamente dito, quanto relacionados a clima. Tá? Então, eles sempre vão ter aquela incerteza, será que essa safra vai ser boa, será que não vai ser? E por conta disso tem diversos processos, diversos métodos para gerenciar da melhor forma possível. Da mesma forma, o setor aéreo, de aviação. As administradoras, as companhias aéreas, elas sempre terão a incerteza de atender todos os voos dentro do horário. Então é certo que vai ter algum desvio, seja nesse exemplo agrícola ou no setor de aviação. Ou a agrícola pode produzir mais ou a menos, ou o setor aéreo não pode ser que não atinja todos os voos dentro do horário. E isso que vai determinar e monitorar essa evolução é importante, porque caso não haja monitoramento, a empresa vai ficar sempre cega aos níveis aceitáveis de atendimento, de atingimento desses objetivos e certamente vai gerar algum tipo de impacto para a marca. Tá legal? Então, a existência da incerteza dentro dos objetivos, dentro das metas, é inerente. E quanto mais conhecido for estes efeitos destas incertezas nesses objetivos, mais madura a empresa vai ser, melhor serão as estratégias de atingimento e performance, mais adaptável vai ser a empresa, mais colaborativa no sentido de se adaptar ao contexto, ao ambiente, àquele momento que a empresa está vivendo. Tá legal? Então, se você chegou até aqui e quer conhecer quais são essas técnicas, quais são essas sugestões de melhoria para esse processo de identificação de riscos, principalmente em saber como trazer valor dele para o business, me acompanhe nesse vídeo que eu vou trazer detalhes e opções que podem ser de grande valor para você. Tá legal? Como a gente já vem falando, pessoal, numa empresa ela tem diversos níveis. Que, assim como a gente falou sobre apetite, para cada nível da empresa pode ter um apetite de risco específico. O processo de gestão de riscos é igual. Para depender do nível da empresa que você esteja querendo fazer essa gestão de riscos, talvez você tenha que escolher técnicas mais adequadas. Para o nível mais executivo, talvez você use uma técnica, para o nível mais operacional, você utilize outra. Tá legal? O importante é você calibrar bem, alinhar qual é a prioridade da empresa e depois aprofundar na técnica que eu vou explorar aqui, conforme a maturidade e a capacidade da tua empresa. Eu gosto de dizer para as pessoas que estão começando, não se frustrarem se eventualmente no início você não conseguir aplicar as técnicas na sua totalidade. Não é um problema. Você tem que levar em consideração que talvez você esteja iniciando agora, você não tenha todos os recursos e você precisa construir primeiro uma base para depois você ganhar tração em escala. Tá tudo certo com relação a isso. O importante é você ter o norte, o importante é você ter o compromisso e ter este patrocínio de investir na medida que você conseguir, mas buscando uma evolução sempre nesse processo de gestão de riscos. Tá legal? Porque certamente ele vai garantir que os impactos que influenciem de maneira direta os resultados do faturamento da sua empresa estejam mais dominados. Tá legal? Então, pessoal, esse processo de identificação de riscos, ele não pode ser confundido ou ser enviesado a ser um processo só de catálogo de informações. Ou seja, um único repositório
sem nenhum tipo de valor agregado para o business. Eu reconheço que tem muito gestor de negócios, de back-office, de tecnologia, que encara esse processo como algo sem valor, como algo burocrático que só serve para atender aspectos regulatórios, ou só porque a área de riscos faz isso por natureza. E muito pelo contrário. E até reconheço que talvez esse viés seja justamente pelas falhas de execução de muitos gestores de riscos, com toda a humildade do mundo, mas que fizeram esse processo de forma inadequada, que transformaram esse processo de fato em um processo de inspeção, de levantamento só de problemas e depois não trouxe nenhum tipo de análise de volta para o business. Então, muitos gestores encaram de fato que esse processo é só um processo de inventário e nada mais do que isso. Só que por detrás disso tem um baita de um valor agregado que, se ele bem utilizado, que se ele bem vendido internamente, certamente vai trazer outro tipo de percepção. E quais são esses valores agregados? Aquilo que a gente vem falando, a diminuição das surpresas no caminho, no trajetória da entrega de uma estratégia, o próprio refinamento de uma estratégia. Caso você perceba que o operacional está com dificuldade ou que está com grandes obstáculos, talvez você tenha que mudar a estratégia, alocar os seus recursos de uma forma diferenciada a fim de buscar aquele objetivo. Tá legal? Um outro benefício é você transformar a cultura da empresa de uma cultura mais colaborativa, mais transparente, na qual as pessoas se sintam à vontade a gerar resultado, buscar essas metas, mas também à vontade para trazer aquilo que impede que essa meta seja alcançada, para um debate sadio, a fim de encontrar estratégias para superar esses obstáculos. E por fim, pessoal, o principal objetivo que eu vejo é ter um certo alinhamento entre a execução do negócio aos valores da empresa, a missão da empresa e a visão da empresa. Porque é importante que todos da companhia entendam isso. Porque se a empresa prega um valor, um princípio muito forte, não pode correr o risco de existir subculturas que priorizem um resultado acima de qualquer coisa. Hoje a gente vive uma década de equilíbrio de resultados financeiros, geração de impacto na sociedade, e a sociedade, inclusive, envolve os colaboradores internos. Tá legal? Então é importante, e esses são os grandes benefícios. Como eu falei, quanto mais conhecido for as incertezas do seu contexto, que a gente vai entrar agora no próximo capítulo, definição do que é contexto, mais madura a empresa vai ser na geração e proteção de valor agregado. Tá legal? E agora a gente entra aqui justamente para falar sobre contexto. O que é contexto? E é justamente por esse assunto que você tem que iniciar o seu processo de gestão de riscos, que depois vem na sequência a primeira etapa, que é a identificação de riscos. E o que é contexto, pessoal? Então, contexto é um ambiente, ou seja, é aquele lugar que você quer avaliar tudo que pode gerar de impacto. É interessante, é importante que esse contexto tenha valor para o seu business, porque caso contrário você pode identificar uma área, ou um processo, ou um parceiro que não seja tão relevante para o seu negócio e você vai investir tempo. Se você tiver capacidade de monitorar e identificar tudo, ótimo. Quanto mais conhecido as incertezas, melhor vai ser. Mas tente priorizar os contextos que tenham maior relevância para o seu business. Tá legal? Porque é a partir deste contexto, que pode ter diferentes níveis, como também diferentes compartimentos, vou chamar assim contexto como compartimentos, que você vai debruçar e fazer uma análise daquilo que pode dar errado. Quais são os principais contextos que eu tenho observado nesses últimos anos e recentemente que as empresas têm dado mais atenção? São alguns. O primeiro, os objetivos estratégicos. Então, vinculado às metas. Então, objetivos e metas. Como é que essas metas estão sendo acompanhadas? Qual que são os riscos inerentes no atingimento dessas metas? Pode ter algum tipo de impacto reputacional, operacional, no meio ambiente, na sociedade? O próprio desafio operacional para atingir essa meta, como é que está sendo monitorado? Então, é você entender quais são os objetivos, quais são as metas, quais são os grandes resultados esperados e tentar identificar aquilo que operacionalmente, ou de meio ambiente, etc., podem impactar ou gerar um efeito reverso, né? Ter algum efeito colateral no atingimento desse objetivo de forma negativa.
Entendeu? Então, vou dar um exemplo aqui. Você pode ter um resultado fenomenal da venda de um produto, só que todo o descarte da produção desse produto foi feito de maneira inadequada e gerou um impacto extremamente negativo, alto para o meio ambiente barra sociedade. E isso vai trazer valor, um retorno financeiro, você atingiu a sua meta, mas você depois vai ter um problema reputacional, pode ter multas, que pode, evidentemente, gerar em valores negativos para o seu valor de alguma forma. Tá legal? Então, o objetivo é um dos contextos. Outro contexto que tem ganhado cada vez mais relevância nas empresas diz respeito aos ativos de tecnologia. E o que significa ativos de tecnologia? É todo item, todo equipamento, todo objeto que tenha valor significativo para o seu business. Então você pode falar desde servidores, máquinas, computadores, softwares, que fazem com que o seu negócio funcione, que sustente o seu negócio. E por conta disso, você precisa avaliar como é que está o contexto deles, como é que está a qualidade de execução, como é que está a qualidade de sustentação, segurança da informação com relação a esse contexto. Porque caso contrário, você pode ter um problema, um sequestro de dados, um sistema que caiu por superaquecimento de um servidor, ou porque a máquina era lenta demais, estava lá depreciada há muito tempo, não teve investimentos de revitalização de equipamento, e aí de repente o seu negócio para de funcionar. Então, nesse cenário, certamente impacta os objetivos da empresa. Então, ele se caracteriza um pouco mais operacional do que o nível mais estratégico, mas ainda assim é super relevante. Tá legal? Então, ativos de tecnologia é um contexto importante, que vai desde aspectos de segurança, privacidade de dados e por aí vai. Tá legal? Outro contexto, processos. Processos, pessoal, é talvez o contexto mais operacional que eu conheça. Por quê? Porque você vai entender operacionalmente como cada etapa da sua empresa funciona. E aqui você tem a oportunidade de, quando você estiver mapeando os processos, você já identificar os pontos de controle, identificar aquilo que eventualmente possa dar errado, gargalos, vulnerabilidades e por aí vai. O grande risco que eu vejo nesse processo de mapeamento de riscos no contexto de processo é aqueles gestores que são um pouquinho mais quadrados, um pouquinho mais baseados em procedures, que não estão adaptados ao mundo do dinamismo. Ou seja, eles encaram que para fazer gestão de riscos, primeiro eu tenho que mapear todos os processos da empresa. Cuidado, você certamente vai demorar muito tempo para fazer isso, sem contar com aquelas partes da sua empresa que são extremamente mutáveis. A gente vive uma adaptação, principalmente para a empresa que está começando. A empresa que está começando tem a vantagem de ser menor e ter uma complexidade menor. Então talvez o mapeamento seja mais rápido. Ao mesmo tempo, ela tem a facilidade de mudar toda hora. E aí você fica toda hora com processos desatualizados, mapeamentos desatualizados. Então priorize aquilo que é importante para o seu business. Aquilo que, se eventualmente esse processo sair do ar, parar de funcionar, o seu produto também para. Então priorize, tome cuidado, e se você é uma empresa um pouco maior, tente buscar critérios de priorização a mapear aquilo que é mais relevante. Para mim, um bom critério são aqueles processos considerados como críticos. E para isso tem toda uma técnica que a gente explorou em vídeos anteriores a determinar quais são os processos que são mais críticos. Tá legal? Então aqui é meu cuidado, uma abordagem interessante, é um contexto interessante, importante, mas só tome cuidado com o investimento barra retorno sobre esse mapeamento. Tá legal? Outro contexto, produtos. Então, produtos, para quem tem empresa direcionada ou tem verticais de produto e quer fazer uma abordagem mais alto nível, ele se assemelha a objetivos estratégicos, só que agora você está olhando especialmente para produtos, ou seja, o mapeamento vai ser enviesado à sustentação de um produto ou de um serviço, por aí vai. Tá legal? E um último contexto, pessoal, de extrema relevância nos dias de hoje, que ele soma um pouquinho de processo, ele soma um pouquinho de ativos de tecnologia, de objetivos estratégicos, ele soma tudo, que é o contexto do terceiro, ou do parceiro, como você preferir. Porque o parceiro hoje ele tem uma característica extremamente estratégica, porque ele faz parte do seu business. As empresas estão imersas em redes de conexão, cada vez mais terceirizando, estabelecendo cocriações de sustentação de novos produtos. Então você entender como é que está a rotina, a vida financeira, questões de compliance, regulatória, de imagem desse seu parceiro é extremamente importante.
Porque conforme eu já falei em vídeos anteriores com relação ao risco de terceiros, o cliente final não segrega o terceiro do seu produto. É tudo parte do seu produto. Então, cuidar deste contexto tem cada vez maior importância e relevância estratégica. Apesar de você ter uma abordagem talvez operacional, você tem um envolvimento isso. E tudo cascateia para cima até chegar a um ponto estratégico. Tá legal? Então esses são os contextos que eu vejo mais sendo utilizados para identificação de riscos e o único cuidado que eu dou para você é cuidado para literalmente para não fazer um boom de mapeamento. Senão você vai assustar todo mundo. Tá legal? Por quê? Porque talvez você não tenha capacidade operacional de mapear tudo da melhor forma possível. E tem alguns obstáculos e algumas armadilhas que eu vou trazer agora que podem limitar os resultados desse mapeamento caso você vá com muita sede ao pote. Tá legal? Cadencie melhor, escolha um dos contextos, aquilo que é mais prioritário. Se você tiver uma equipe maior, com maior capacidade operacional, elenque 2 contextos, mas que trabalhe de maneira cadenciada com uma boa comunicação interna. Porque se você não fizer uma boa comunicação interna, avisando sobre o movimento que a empresa está dando a respeito desse processo de identificação de riscos, gestão de riscos como um todo, você pode ter surpresas negativas. E é sobre essas surpresas e essas armadilhas que eu vou entrar agora. Tá legal? Vamos lá. Então, pessoal, eu já vivenciei um cenário muito interessante na minha carreira que me trouxe muito ensinamento. O que acontece? Em determinado momento, eu estava numa empresa que a diretoria, o corpo executivo patrocinou a iniciativa de gestão de riscos, falou que era importante e deu sinal verde para a gente começar o mapeamento. Na época, o contexto escolhido foi o de processos. A gente priorizou os processos e as áreas que eram mais críticas, mais sensíveis para o negócio e partiu para o mapeamento dessas áreas. Só que não houve um alinhamento adequado com relação ao pessoal de marketing, que poderia nos ajudar, e a gente negligenciou fazer esse tipo de parceria. Por quê? Porque mesmo com patrocínio, mesmo com aval e com a prioridade do assunto, os gestores, donos desses processos, não sabiam o que estava acontecendo. Eles não foram alarmados com relação à decisão da administração em priorização desse assunto. Então, quando a gente começou o processo de mapeamento, e por isso que eu comentei para evitar o boom de mapeamento e com muita sede ao pote, todo mundo encarou aquilo como uma auditoria. E completamente distante de ser uma auditoria. A gente estava ali para mapear e identificar aquilo que potencialmente podia dar errado. Então, por essa falta de esse erro de comunicação e desalinhamento de interpretação, acabou criando aquele senso de inspeção. E quando cria o senso de inspeção, pessoal, alguns gestores vão entrar na defensiva. Vão encarar que, na verdade, uma área terceira, que ele nunca viu, chegou para identificar problemas na área dele, problemas no processo dele. Então é comum que alguns gestores se sintam acuados com relação a isso e omitam informações. A dizer, não, eu não tenho riscos, aqui na minha área está tudo certo. Então, ou seja, até a interpretação de riscos é incorreta. Porque se o processo é executado, se ele é presente, ele tem riscos inerentes, sim. Só não tem risco aquilo que não é executado, aquele contexto que não existe. Tá certo? Talvez a exposição de acontecimento, ou seja, a chance de algo acontecer, seja menor, mas não significa que não tenha riscos. Mas isso é natural, a pessoa encarar que, poxa, aqui está tudo certo, não tem um problema, não precisa se preocupar comigo. E isso, evidentemente, limita as áreas terem conhecimento sobre aquilo que pode dar errado e criar um senso de que tudo está sob controle, o que na verdade não está. Tá? Esse é o grande risco. É o risco de você ter um mapeamento realizado, mas ainda assim cheio de desconhecimento. Tá legal? Por isso que é importante não cair nessa armadilha de muita sede ao pote e principalmente sem ter criado o senso e a atmosfera de um programa de gestão de riscos. Para que todos entendam os benefícios, para que todos entendam o porquê daquilo estar acontecendo. Tá legal? Então, eu comentei dos obstáculos e aqui eu vou listar os principais desafios para você não cair nessas armadilhas, né? Desafios e armadilhas a respeito do tema. Então, falta de comunicação é um problema. Então, não caia no erro, não acredite que você, gestor de riscos, vai conseguir fazer sozinho esse assunto. Não, muito pelo contrário. Porque você é um meio facilitador. Você conhece um método de gestão de riscos, mas não é o gestor, literalmente, do risco na ponta.
E, sobretudo, não é sozinho que se faz uma cultura, é baseado em comportamentos, em comunicação, em exemplos. Então, procure um alinhamento com o board. Se ele patrocinou, então ele precisa dizer que está patrocinando. E dizer de maneira clara e abrangente. Por isso que o pessoal de comunicação interna é super importante, tá legal? Prepare bem a sua equipe. Ou se for só você, tenha um discurso bem alinhado, uma dinâmica já previamente estabelecida. Não deixe para fazer o processo de mapeamento de identificação de riscos, pessoal, no improviso, porque você vai se perder. Talvez você entre em debates que não estão priorizando a identificação daquilo que pode dar errado. Na verdade, você entrou num debate de defesa, ou seja, que o cara vai começar a se justificar do porquê as coisas estão como estão. Então, tente ter um template de debate de riscos, uma pauta, um roteiro para fazer esse processo, tá legal? E tem várias formas de fazer isso, tá legal? Mas meu ponto aqui é escolher um deles, tá legal? Comentei aqui também sobre a questão do template. Hoje, você tem diversas empresas no mercado, de maneira pública, que já dão sugestões de como você tem que ter, no mínimo, um dicionário, categorias de risco. E isso pode drivar, isso pode direcionar a forma como você estabelece esse roteiro. A depender do contexto, você prioriza algumas categorias que são, teoricamente, mais presentes naquele contexto. Seja no contexto de tecnologia, no contexto estratégico, no contexto operacional, em um terceiro. Tá legal? Então, use esse apoio de templates. Tá? Na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o link que estabelece algumas orientações de templates. Esse é só uma sugestão, tem diversos outros, mas eu recomendo que tenha esse guide por detrás do seu debate. Caso contrário, vai virar um brainstorm, talvez sem grandes entregáveis finais, tá legal? E principalmente, pessoal, tome cuidado para o seu time não estar desconectado com a complexidade da operação. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer um debate com o pessoal de tecnologia, faça uma lição de casa, para você ir não tão cru para o debate. Você vai falar com o pessoal de produtos, faça uma lição de casa do objetivo da área, leia as políticas, caso tenha as normas da área, vá mais preparado, porque se você chegar no debate e você estiver muito desconectado do dia a dia da pessoa, você vai perder a atenção. Você vai ter minutos iniciais de atenção, mas logo em seguida você vai perder o cara, a pessoa. Tá legal? Tome cuidado com isso, porque isso tudo são armadilhas que fazem com que o seu processo de execução de identificação de riscos dê em maus resultados. Você se frustre com o resultado final. Tá legal? Então é isso, é importante ter o patrocínio da alta administração, uma comunicação adequada para fortalecer todo esse processo de cultura. Tá legal? Então isso é muito importante para que o processo de identificação de riscos seja mais fluido. Tá bom? Então você perceba que é um mix entre você entender o contexto que você vai mapear, considerar o melhor preparo de roteiro, de templates para você fazer esse mapeamento. Tá legal? Hoje existem várias categorias de riscos. Essas categorias vão desde riscos corporativos, riscos financeiros, digitais, risco de modelos, que o risco de modelos ele estava muito restrito antigamente a empresas que se utilizavam, por exemplo, de modelos de crédito para oferecer dinheiro de maneira mais otimizada, risco de mercado e entre outros. Agora, com o advento e a popularização e democratização de inteligência artificial, diversas empresas de diversos setores começam a ter algoritmos sendo executados em prol do business. Então, entender se esses algoritmos estão performando bem, se eles estão bem desenvolvidos ou se, eventualmente, eles estão desviando para tomadas de decisões inadequadas, é importante você ter uma estrutura que gerencie esse risco de modelos. Tá legal? É um tema super interessante que eu posso aprofundar em próximos vídeos. Você tem o próprio risco operacional, que tem subcategorias que vão desde atendimento ao cliente, questões transacionais, operacionais propriamente dito do processo, saúde e segurança do trabalho, que é um item muito importante. Eu já encontrei profissionais que só trabalharam em bancos e eles encaram que o risco operacional diz respeito só à contingência civil trabalhista. Muito pelo contrário, quando você vai para a indústria, por exemplo, o risco operacional é outra coisa. Diz respeito mais à saúde e segurança do trabalho.
Então, o gestor de hoje ele precisa estar mais adaptado ao que está acontecendo. Então, você tem diversas abordagens e oportunidades para todos. É por isso que o risco operacional é tão rico, tá legal? Dentro dele ainda você tem questão de fraudes e outras categorias que levam em consideração a questão operacional, que podem ter tanto reflexos de continuidade de operação quanto perdas financeiras. Você tem riscos legais, riscos de inovação, que a gente já comentou com questões relacionadas à propriedade intelectual, em ambientes de cocriação, papéis e responsabilidades e por aí vai. E por fim, tem o risco de terceiros, que é um tema super importante que tem ganhado cada vez mais relevância na agenda dos executivos, tá legal? Então, como eu disse, você tem hoje no mercado diversas sugestões de categoria e, novamente, no comentário desse vídeo vai ter uma sugestão que eu acho muito interessante para você olhar tanto a questão do risco quanto também a possibilidade de algumas causas que podem levar a esses riscos, tá legal? Então, isso tudo foi para dar as problemáticas, o contexto, o que orbita essa etapa de identificação de riscos. Então, vocês já perceberam que não é só sair por aí questionando as pessoas do que pode dar errado. E é sobre como executar que agora eu vou mergulhar nas técnicas de identificação de riscos. E essas técnicas, pessoal, elas têm dois grandes vieses. É identificar o que pode dar errado, que são as possíveis causas, e caso aconteça algo de errado, qual é o possível impacto. Então, o mapeamento de riscos tem que estar enviesado a esse tipo de análise. E para fazer esse tipo de identificação, para ter esse tipo de conhecimento sobre o contexto que você escolheu, é importante você ter 3 grandes perguntas que direcionam a esse objetivo, que é o quê? O que pode dar errado, para você identificar a temática, o risco em si. Qual será o impacto caso aconteça? E qual é a chance de acontecer? Então essas são evidentemente perguntas macros que podem ser divididas em outros, como eu falei, se você definir um roteiro vai ajudar bastante, mas que vão ser o pano de fundo e devem ser o pano de fundo para o debate, para que evite que esse debate fuja muito do propósito. O propósito dele é identificar o que pode acontecer, a chance de acontecer e caso aconteça qual é o seu impacto. Tá legal? E tendo isso como pano de fundo, temos várias técnicas que podem ser escolhidas com base no seu momento, da sua empresa, da sua capacidade operacional de entrega, de execução. Tá legal? O primeiro dessas técnicas é baseado em dados. Então essa técnica hoje ela está sendo utilizada cada vez mais, ela vem ganhando cada vez mais espaço justamente pelo toda essa transformação digital que os negócios estão passando. Tá legal? Muito mais log para ser analisado, muito mais dado transacional para ser analisado que possam antecipar cenários de impacto. Seja de produto com deficiência, fraude, reclamações de clientes, performance internamente da sua empresa, um terceiro que também está com problema de atendimento de níveis de serviço. Tá legal? Então a análise de dados é uma técnica que é muito mais exploratória, ela tem um período de aprofundamento maior para você tentar identificar padrões, etc. Mas o viés dela é tentar fazer uma análise preventiva. Você predizer algo que pode acontecer, com base no seu nível de conhecimento, com base naquilo que você tem de dado. Então, quanto mais dado você tiver, mais chance você tem de antecipar situações de risco. Tá? Então essa é uma primeira técnica. A gente sabe que isso não é aplicável para todos, mas para aqueles que têm essa possibilidade, recomendo que tenha uma frente de análise de dados. Segunda técnica, entrevistas. Então eu até falei de maneira, critiquei um pouco esse lance de você entrevistar, para você tomar um cuidado para não se transformar numa reunião de desculpas, de lamentações, de justificativas. É por isso que a entrevista já tem que vir já pré-definida algumas questões. Tá legal? Só que o lance da entrevista, essa técnica em especial, ela é válida, mas tem alguns poréns. Por quê? Porque a qualidade da identificação de riscos está totalmente atrelada à experiência de quem está sendo entrevistado. Ou seja, se você entrevistar uma pessoa extremamente experiente naquele assunto, que já viveu muito, que já tem muito cenário nas costas, ele vai conseguir identificar com muita exatidão o que pode dar errado, como pode dar errado, se der errado, o que pode acontecer. E isso certamente vai te trazer um mapeamento muito rico. E isso certamente vai te direcionar depois em uma avaliação mais rica, em ações de mitigação mais assertivas e por aí vai.
Agora, se você entrevistar uma pessoa menos experiente, talvez seja a palavra, ele vai dar uma visão aérea, muito mais teórica do que alguém que já viveu isso na prática. E certamente você vai ter um mapeamento, mas talvez não com todas as causas ou as principais causas bem avaliadas. Então o risco da entrevista, não que ela seja descartada, porque você tem que respeitar o momento que você está, às vezes tem que começar por entrevistas para ter um ponto de partida, mas ela vai, não se iluda e já caia na real. Ela está totalmente baseada na experiência, tá, de quem você está entrevistando, tá legal? Mas é uma técnica, então por isso que eu estou colocando aqui. A terceira ferramenta de mapeamento de riscos, workshops. Isso vem para mitigar um pouco o risco da entrevista individual, porque você coloca dentro de uma sala diversos atores com expertises diferentes, que se complementam e podem dar diferentes pontos de vista daquilo que pode dar errado, das possíveis causas e, caso aconteça, dos principais impactos. Ou seja, é agora um mix de ideias e experiências, uma diversidade super bem-vinda para fazer esse processo de mapeamento de riscos. Tá legal? Eu recomendo esse tipo de abordagem porque você pode trazer diversas especialidades para a sala. E não vai ter uma arbitrariedade única em dizer se a chance de acontecer é muito baixa ou não. Tá legal? Esse é um ponto importante, mas aí reforça ainda mais a necessidade de ter um roteiro para esse debate. Senão pode virar uma discussão infinita e você não sair da primeira pergunta. Tá legal? Outro ponto que tem sido usado muito, não só por muitas soluções, como para empresas que gostam do dinamismo e tem um dinamismo muito grande de mudança, tá? Que são estabelecimento de questionários e pesquisas. E ao depender das questões do resultado do seu questionário, já por definição você vem com um kit de riscos. E com base nesse kit de riscos depois é criado as outras etapas, que é de avaliação, determinação de resposta, controle e por aí vai, que a gente vai abordar ainda em vídeos seguintes. Mas aqui eu vejo que muitas tecnologias já vêm com questionários otimizados, com perguntas otimizadas, para ao final já ter um produto final que é a lista de riscos, que é o portfólio de riscos, mapa de riscos. Tá? Essa técnica ela ajuda e tem ainda a possibilidade de ser automatizada, porque você cria recorrência de respostas, né, de execução desse questionário, dessa pesquisa, para você manter essa identificação, esse mapa de riscos cada vez mais atualizado. Então eu vejo que é isso que muitas empresas estão apostando agora. Por quê? Porque não tem corpo operacional para fazer workshops, entrevistas, ou não tem tecnologia suficiente ainda para analisar dados, então parte já na aplicação de questionários. E a depender da resposta, você já vai elencando com base em categorias, que eu comentei anteriormente, que é o template, ele já vai elencando quais são os riscos que existem de forma inerente àquele contexto. Tá legal? É uma boa sugestão para quem está querendo fazer um processo cada vez mais contínuo e automatizado. Tá legal? Uma outra técnica, a quinta, diz respeito a mapeamento de processo propriamente dito. Esse talvez seja a técnica mais antiga que eu conheça, que é quando você está mapeando o processo, você vai lá identificando os pontos de risco. Mas como eu falei, o trade-off dessa técnica é o tempo, é o capacity, o esforço necessário para se investir nesse mapeamento. Então tomem cuidado e priorizem aquilo que é mais crítico para a resiliência operacional do business. Aqueles processos que deixam o business, o negócio de pé. Tá legal? Não que você tem que esquecer os outros processos, que são de suporte e tudo mais. Mas se você estiver começando agora, priorize e quiser utilizar essa técnica, priorize os mais críticos. Eu costumo dizer, se você usar o mapeamento de processos para atender várias frentes, é interessante, porque você consegue dividir esforço. Então você mapeia o processo, isso pode atender auditoria, riscos, controles internos, continuidade de negócios e por aí vai. Então se você é uma empresa maior e precisa fazer um processo de mapeamento de processos, que vai ser base para todo mundo, divide esforço, divida esse custo, talvez para contratar um terceiro que é mais especializado e vai fazer mais rápido. Tá legal? Então, mapeamento de processos é uma técnica que é usada por muitas empresas. O meu porém aqui é só evitar ou não deixar que um gestor fale ou acredite que só pode identificar riscos depois de mapear o processo da empresa como um todo. Por que eu estou dizendo isso? Parece absurdo, mas eu já vi acontecer em empresas que demoraram de 2 a 3 anos para mapear processos, para depois pensar em identificação de riscos.
O resultado foi frustrante. Por quê? Porque depois de 3 anos os processos já mudaram. Entendeu? Certamente o último processo estava atualizado, mas o primeiro totalmente desatualizado, e aí quando foi fazer a identificação de riscos já não casava o contexto atual. Tá legal? A sexta técnica, indicadores de performance. Então, se você tem uma empresa que já implementou o conceito de gestão à vista, que traz tendências de performance, de gargalos, de situações de produção que não estão adequadas, esses indicadores podem dar luz a potenciais riscos. Tá legal? Então, quando você identificar criar um indicador de performance, comece já a pensar o que eventualmente pode abalar a performance. E à medida que essa performance começar a ficar num nível preocupante, não tenha dúvida que é alguma dessas principais causas que está gerando essa queda de performance. Ou, no mínimo, vai ser motivo de você analisar o porquê está acontecendo e identificar outras causas que anteriormente não tinham sido identificadas. Legal? Então, acompanhar a performance, um indicador de performance pode virar um indicador de riscos. Justamente quando a performance está numa situação ruim. Ou seja, ele, além de identificar que a performance não está boa, certamente está identificando que tem alguma dificuldade operacional. E por último, pessoal, é uma técnica que eu acho que é mais flexível, mais madura também do ponto de vista cultural, que é os gestores poderem declarar riscos a qualquer momento. Construir um fluxo de informação para que isso seja possível. Os gestores já têm a premissa de acompanhar metas. Por que não eles identificarem algo que esteja impossibilitando daquela meta ser atingida? Tá? Porque às vezes os gestores eles têm que se sentir à vontade em fazer esse processo. Para que caia por terra aquela sensação, se eu tenho riscos é um problema, se eu tenho riscos eu sou ineficiente. Nada disso. Talvez ele seja o gestor daquela situação, mas talvez a solução tenha que vir do patrocínio de novos investimentos, que aí sim um corpo maior precisa deliberar com relação a isso. Então, quanto mais aberto, mais fluido for esse fluxo, que seja aberto à declaração de riscos, que possa até ter revisão da área de riscos com relação à forma de escrita e por aí vai. Mas quanto mais padronizado ser esse fluxo, baseado em categorias, baseado em situações listadas, podem facilitar, no mínimo, o conhecimento, a base, o repositório de potenciais riscos. E aí depois uma análise aprofundada que pode somar outras técnicas como análise de dados, pontualmente você estabelecer um workshop ou estabelecer uma recorrência de questionários para aquelas áreas que declaram mais riscos. Ou seja, é uma técnica somando a outra e, evidentemente, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Se prepare. O principal recado que eu dou aqui é, seja para qualquer uma dessas 7 técnicas, se prepare para fazer essa abordagem, não esquecendo de uma boa comunicação. Tá legal? Então, pessoal, esse processo de identificação, ele não é trivial. Quanto mais otimizado e mais preparado, melhor vai ser para a empresa tomar decisões mais assertivas, se adaptar e conhecer aquilo que pode dar errado na execução da sua estratégia, na execução, na entrega do dia a dia. Tá legal? Depois eu vou compartilhar formas de escrever melhor uma situação de risco. Tá? E para quem chegou até aqui e tem interesse em aprofundar mais, não só em como escrever riscos, mas ter a orientação de um template para mapeamento de riscos, eu vou compartilhar para aqueles que me procurarem em todas as minhas redes sociais com a hashtag Eu Domino Meus Riscos. Para quem me mandar uma mensagem ou me marcar e com essa hashtag Eu Domino Meus Riscos, eu vou compartilhar formas de escrita de riscos e templates para mapeamento de riscos, que talvez seja uma ajuda inicial para você que está começando ou para você que já executando tem uma outra opinião de como talvez otimizar o seu processo. Tá legal? Então, esse processo de identificação de riscos é um pouco disso que eu coloquei aqui. Evidentemente que vocês viram que tem diferentes níveis, diferentes contextos, para cada contexto podem ter diferentes técnicas. É aprofundar sobre cada uma dessas técnicas para que você tenha resultados mais satisfatórios. E não esquecendo de sempre retroalimentar o sistema, fazendo com que o corpo diretor sempre participe, a comunicação interna demonstre os bons resultados, patrocine os bons, dê destaque para os bons gestores que se preocupam com esse assunto, porque no final do dia, dominar os riscos que podem prejudicar o faturamento das empresas carece de você conhecê-los primeiro. Não se esquecendo que não é ruim ter riscos, ruim é você não conhecê-los. Tá legal? Então, é isso. Espero que tenham gostado.
esse é uma das primeiras etapas para a gestão de riscos. Depois a gente vai entrar em processos de diferentes formas de avaliação de riscos, ponderações e por aí vai, até chegar no ponto de controle, resposta e monitoramento. Tá legal? É isso, espero que tenham gostado. Foi um prazer. Até logo.